Bom dia, bom dia. Olha só, começamos a nossa live espiritual com essa música linda, na voz de Celina Borges e Padre Fábio Melo. Fábio de Melo, olha só. Bom dia, Tassi, bom dia, Jussi. Olha só. Bom dia, Amanda, bom dia. Olha essa música linda, Nas Asas do Senhor, gente. Eu amo a música da Celina Borges. Padre Fábio Melo tá cantando com ela, maravilhoso. Amo, para falar que Deus vai te dar asas que nem águia, para voar até onde você quiser, desde que você creia. Vamos convidar mais pessoas para estar aqui? Bom dia, gente. Olha só, olha ali, ó. Vamos lá, vamos convidar pessoas para estar aqui. Vou colocar aqui agora, bora lá. Olha só, vamos mandar Vamos mandar esse aviãozinho ali, bom dia, Tassi querida, direto de Curitiba. Olha só, vamos lá chamar pessoas para estar aqui conosco. Tô convidando, gente, convida aí também. Olha só. Tô chamando gente aqui, gente. Olha, você tá mandando aí, gente, pro pessoal? Manda aí para 50 pessoas, pelo menos. Olha lá, estamos convidando gente aqui, gente. Tô enchendo aqui o pessoal para chamar todo mundo aqui. Vamos lá que a gente pode ir muito mais além, gente. Olha lá. Olha lá. Oi, Angélica, bom dia. Olha, hoje nós vamos nas asas do Senhor, gente. Nós vamos nas asas do Senhor voar. Bora lá? Deixa eu diminuir o som aqui agora pra gente começar a nossa live. Tô com a cabeça aqui fervilhando. E Deus me falou tanta coisa que só Jesus. Olha lá, deixa eu diminuir isso aqui. Olha lá, tô diminuindo, bora lá. Pronto, agora nós vamos começar. Como que você tá, gente? Essa semana, tudo... Ó, maravilhosa. Bom dia, Eliane. Recebo maravilhosa. Bom dia, gente. Olha só. Hoje... Ai, gente, não sei nem por onde começar, pra falar a verdade, tá? Porque Deus falou tanto. Vocês sabem que eu tô acordando às 3h50 da manhã pra rezar todo dia, né? Com exceção de ontem, domingo, que nós tivemos uma folga. Eu tô em oração nessa quaresma, fazendo junto com o Instituto Hesed. É o mesmo horário do Frei Gilson. Frei Gilson tá maravilhoso também. Que eu tenho uma amiga minha que faz e ela me manda, e ontem eu participei de uma de sábado do Frei Gilson, mas eu tô participando com o Instituto Hesed, e eu tô acordando 3h50 da manhã, gente, porque às 4 começa, né, Angélica? Lá, também, aqui parceiro é parceiro, filha, aqui é gente de oração, aqui é gente que reza, aqui é gente que quer receber a graça de Deus, né? Os fortes vão perseverar e vão receber em nome de Jesus. E hoje a palavra foi bem forte, né? Eu vou adorar mesmo em meio à dor. Eu tenho para mim, né, que todo sofrimento desses tempos nem se comparam com a graça de Deus que tá para vir para nós, não é? Então, assim, gente, foi falar tanta coisa que a minha cabeça tá assim, ó, eu tô aqui pensando, fervilhando. Gente, mas muita coisa que foi falada aqui. Eu anotei tanta coisa e eu tinha preparado, confesso para vocês, algo com relação à pregação que eu ouvi ontem na igreja. Quando foi agora de manhã, a irmã Maria Raquel falou uma frase que Deus falou assim, é essa. Agora, gente, agora eu tava acabando de escovar o dente, gente. Eu falo assim, Deus, ele muda, né? E haja dominância para acompanhar, não é? Porque eu falo essa sorte que eu sou dominante, a sorte que eu sou aquela pessoa dominante, influente, que eu tenho um time assim, eu mudou, bom, vamos lá, mudou, vamos fazer. Porque se eu fosse, quem entende de perfil, se eu fosse estável, eu ia paralisar. Bom dia, Eliane, minha sobrinha querida lá de Terra Boa. Gente, Deus mudou assim na última hora. Na hora, eu tava agora escovando o dente. A irmã Maria Raquel falou, Deus falou, é essa palavra que eu quero. Eu tinha preparado aqui para vocês, ó, um rascunho, só eu para entender com essa letra aqui, não é? Só eu para entender essa letra aqui, ó. Eu tinha preparado aqui para falar para vocês outra coisa. Isso aqui vai ficar para outro momento.
Porque agora eu estava escovando os dentes, depois das orações, depois que já tinha acabado tudo. A palavra que a irmã Maria Raquel tinha dado era de Romanos 5, né, capítulo 5, de versículos de 3 a 5, até a Angélica colocou aqui agora, né, Romanos 5, mas depois ela deu uma outra palavra, depois que eu tinha terminado a oração, uns avisos, ela já tinha dado uma outra oração, e aí eu falei, ai Senhor Jesus amado, agora Deus me deu outra palavra, então vamos lá, né? Nós vamos falar agora sobre uma palavra de Santo Agostinho. Gente, eu amo Santo Agostinho. Não sei vocês, mas eu amo Santo Agostinho. Santo Agostinho e Santa Mônica. Bom dia, Rosiane. Santo Agostinho, para quem não sabe, ele foi muito desviado, né? E Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, rezou por ele anos a fio. E ele se tornou não só doutor da igreja, né? Não tornou só santo, é um doutor da igreja. E Santo Agostinho dizia assim, eu tenho medo da graça que passa e não volta mais. Eu tenho medo, né, daquele Deus que passa e eu deixo a graça passar sem que eu perceba. É nesse sentido que eu quero falar para vocês, porque foi essa palavra que Deus me suscitou no coração, apesar de eu ter preparado tudo completamente diferente. Mas quem manda é Ele, então eu estou aqui para obedecer. Então, olha só. Diz assim, Santo Agostinho, né? Eu peguei até do Padre Paulo Ricardo, que eu amo muito, né? Tenho medo do Deus que passa e não volta mais. Tenho medo da graça que passa sem que eu perceba. Gente, e por que Deus me deu isso daqui? Para eu fazer uma pergunta para você agora. Qual a graça que você tem deixado passar? Qual a graça que você tem deixado passar na sua vida por não estar atento, por não estar vigilante, por não estar percebendo a graça que está na sua vida já? Gente, foi muito forte e agora o Espírito Santo vai me iluminar porque Deus acabou de me dar essa palavra e eu confesso que eu não preparei nada para vocês. Né, Marilei? Ah, bom dia. Então, olha só. Qual é a graça que você está deixando passar na sua vida nesse momento e que você talvez esteja até fugindo porque Deus está te dando essa graça em forma de um trabalho? Olha só. A graça que você tem pedido talvez esteja embutida dentro de um problema, dentro de um trabalho, dentro de algo que você vai ter que se esforçar para receber essa graça e você está fugindo e está deixando a graça passar. Compreenderam isso, gente? Dentro do processo de coaching, eu ministrava um treinamento e a gente falava isso. Geralmente, não é? As bênçãos de Deus, ela vem dentro de uma caixinha chamada problema. E às vezes aquilo que você vê como problema é justamente a hora que você solucionar esse problema que a graça vai se abrir. Quando você solucionar esse problema, quando você enfrentar esse problema, quando você falar, eu vou passar por isso, eu vou passar por essa provação, eu vou passar por essa perrengue, às vezes até, porque muitas vezes nós queremos fugir dos problemas, mas presta bem atenção, a graça que Deus quer te dar, vai te dar, já te concedeu, tá prontinha, esperando. Deixa eu fechar a janela aqui, que tem um cachorrinho do vizinho latindo aqui, gente. Então, olha só. A graça que Deus quer te dar, presta bem atenção, a graça que Deus quer te dar, muitas vezes ela tá embrulhada numa caixinha chamada problema. Quando você solucionar esse problema, a graça vai ser concedida. A graça vai acontecer. A graça vai se abrir, a caixinha vai se abrir e a graça está ali dentro. Como uma pérola que está dentro da ostra e que para você tirar você tem que abrir a ostra e catar aquela pérola que está ali dentro. Bom dia, Solange, maravilhosa! Então, olha só, presta bem atenção. Qual é o problema hoje que você precisa resolver, que você talvez vem procrastinando, você vem protelando de resolver? E às vezes é um problema aparentemente simples e pode ser um problema grande. Que vai te levar para a graça que Deus já te concedeu, porque Deus já te concedeu a graça. A graça que você está pedindo, muitas vezes, já pode estar concedida para Deus, se isso for da vontade dele. Por que eu estou falando pode estar concedida? Porque pode não ser da vontade dele. Eu não sei o que você tem pedido.
Primeiro, observe se o que você tem pedido está alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. Está alinhado? Passou a primeira fase. Segunda fase. Será que essa graça já não me foi concedida, mas eu ainda não recebi porque eu não dei o meu passo? Porque eu ainda não fiz o que tinha que ser feito? Porque eu ainda estou esperando algum milagre acontecer sem o meu movimento? Não é, Bernadette? Porque, Bernadette, Marcelo, presta atenção no que eu estou falando aqui. A graça que Deus já te concedeu, você pode não ter recebido porque você não deu o teu passo na fé. Porque você não fez o que precisava ser feito. Eu vejo muito isso com os meus coaches. Ah, Início, eu tenho sonho de fazer tal coisa. Eu falei, tá, e você já colocou isso para Deus? Primeira coisa, quando nós queremos uma graça, nós temos que apresentar para Deus. Senhor, eu desejo essa graça, mas seja feita a tua vontade. E aí, a graça que Deus concedeu exige de nós um movimento. Eu sempre digo isso também. Quem me acompanha nas lives sabe isso. É o primeiro passo. Eu vou ter que dar o passo. Não é porque Deus não possa fazer a graça sozinha, porque Ele conta com a nossa colaboração. Por quê? Para ver se eu acredito. Não é? Ele é bom, mas Ele quer também o meu mover, o meu movimento. O Espírito Santo vai me mover, mas eu preciso dar o meu passo. Então, muitas vezes eu tenho coaches aqui, que eles têm grandes projetos e sonhos, só que o grande erro deles, o que é? O grande erro é que eles não montam uma agenda, não fazem um plano de ação e depois quer que a coisa aconteça. Não vai acontecer se você não tiver uma organização. Gente, organização é tudo. Nisso, como que eu vou organizar a minha agenda diária? Eu tenho que ter uma agenda diária, que horas que eu vou para academia, que horas que eu vou tomar meu café, que horas que eu vou fazer minha oração, que horas que eu vou dedicar aquele tempo para aquele estudo que eu preciso fazer, que horas que eu vou trabalhar, que horas que eu vou ter tempo para o meu filho, que horas que eu vou ter tempo para minha esposa, para o meu esposo. Eu tenho que ter uma agenda, gente. Sem organização você não consegue nada. Vira um tumulto, dá a impressão assim que eu tô vendo, meu Deus, eu fiquei o dia inteiro fazendo, produzindo e não produzi nada. Ou seja, você ficou o dia inteiro fazendo tarefas e não trouxe resultado. Então, essa graça que passa, porque eu disse ali no início da live, que tenho medo da graça que passa e eu não acompanho, e eu não recebo, e porque eu não percebi. Então, Santo Agostinho fala isso, eu tenho medo daquela graça que passa, do Deus que passa e eu não percebo. Mas para eu perceber, eu tenho que ter uma organização. Eu tenho que olhar e falar assim, gente, tá, vamos supor, vou trazer uma coisa que é muito comum hoje em dia. Eu trabalho ali com o grupo de aconselhadores do Dave Leonardo. Eu sou católica, sim, mas eu acompanho, ajudo o grupo do Dave Leonardo. Quem conhece, sabe, né? Eu esses dias até ministrei aula para o pessoal dos aconselhadores. Eu sou aconselhadora do grupo do Dave Leonardo, esse é meu pilar servir, e eu ajudo ali gratuitamente. E o que eu vejo muito, pessoas com dívidas. Só que a hora que a pessoa fala, me ajuda a sair da dívida, a primeira coisa que eu falo, você já se organizou? Você sabe quais são as dívidas efetivamente que você tem? Você colocou num papel para ver quanto você está devendo? E você já foi em busca dos bancos, das pessoas que são suas credoras, para verificar qual é o valor que você está devendo, se você pode fazer uma negociação? A pessoa não faz isso, gente. Agora, ela quer que a graça de Deus aconteça, e ela é toda desorganizada, e se ela receber 100 mil, ela vai gastar porque ela continua desorganizada, e se ela ganhar na Mega Sena, ela vai continuar gastando exageradamente porque ela é desorganizada. Agora, eu falo uma coisa, como que Deus vai abençoar uma pessoa que não tem controle financeiro? Se Deus der 100 mil, a pessoa vai se destruir. Se Deus der 1 milhão, ela vai se destruir, porque ela não tem organização financeira. Ela está fazendo mau uso do dinheiro. E aí ela quer que Deus ajude ela a pagar as dívidas. Ela vai continuar com dívida se ela não se organizar. Entende? Então fica muito claro, e aí nos aconselhamentos eu falo isso. Eu dou o passo a passo, gente. Primeira coisa, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Eu faço isso com as pessoas. Por quê? Porque foi como eu aprendi. Porque eu também não sabia fazer isso há anos atrás. Mas eu fui buscar conhecimento para poder fazer com que a graça aconteça, entende? Eu colaboro para que a graça de Deus aconteça. Agora, se você não está atento para aquilo que você quer, se você não está atento para aquilo que Deus está te falando, como que você vai receber a graça? E eu volto para a frase de Santo Agostinho, tenho medo da graça que passa e eu não perceba.
Por quê? Porque talvez você não está nem percebendo que a graça já está acontecendo na sua vida e você está tão preocupado, tão desatento que você não está olhando para aquilo que Deus já está fazendo na sua vida, para a graça que Ele já está ministrando, para aquilo que Ele já está concedendo. Gente, está fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido para vocês? Coloca ali, qual a graça que você está esperando e que você talvez não tenha percebido que Deus já está fazendo. Deus já está movendo. Então, começa a perceber esses pequenos detalhes para que você possa contribuir para que a graça de Deus aconteça mais rápido na sua vida. E muitas pessoas passam a vida inteira esperando uma graça que dependia muito mais dela do que de Deus. Credo nisso, você está dizendo que eu posso. Deus te capacitou para tudo. É claro que em tudo nós temos que dar graças a Deus, nós temos que reconhecer que Ele nos capacita. Então não é que eu vou fazer a graça acontecer porque eu sou boa o suficiente, não é isso. É que a minha força, a minha vitória vem de Deus. Mas quando eu olho para todos os dons que Deus colocou em mim, quando você olha para todos os dons que Deus já colocou em você, todas as habilidades que Deus já colocou em você, você é um grande contribuidor para que essa graça aconteça. Você pode contribuir significativamente para que a graça de Deus aconteça, né, Vanessa? Bom dia. Camila entrou ali depois, bom dia. Então, essa graça que eu estou esperando, ela já está acontecendo e talvez eu não esteja percebendo que eu estou sendo empecilho para essa graça. Eu tinha um psicólogo que ele falava assim, e eu achei muito bacana, eu rezo para que eu não impeça a graça de Deus na minha vida. Porque às vezes o empecilho da graça de Deus sou eu. Pela minha arrogância, pela minha prepotência, pelo orgulho, que eu não preciso, eu não faço, né? Não preciso disso. Não, eu sei fazer. Eu não peço ajuda. Então a graça que eu espero que Deus faça na minha vida, talvez não esteja acontecendo porque eu estou sendo impedimento. Eu estou bloqueando o canal da graça de Deus na minha própria vida, gente. Eu conheço inúmeras pessoas assim. Não é, Fabiana? Bom dia, bom dia. Gente, porque eu trabalho todos os dias com pessoas com emoções completamente disfuncionais ou com pessoas que estão num nível e querem ir para outro, não é? Porque o coach ele não é só para trabalhar emoções desequilibradas, ele é para atingir alta performance e tudo mais. Então eu trabalho com todos os níveis de pessoas, eu trabalho com pessoas extremamente financeiramente limitadas, que elas vão desbloqueando isso ao longo do processo, mas eu trabalho com pessoas milionárias. Eu tenho coaches milionários. E qual a diferença entre um e o outro? Ou qual a semelhança? Né? Vou colocar a diferença. A diferença daqueles que já estão num nível maior é aqueles que desbloquearam a mente. Que entenderam que são completamente dependentes de Deus, mas que as habilidades já estão neles. E que eles podem, né, desenvolver. Então a graça de Deus vai acontecer à medida que eles se lançam também com ousadia para fazer. E agora a semelhança. Todos os que chegam bloqueados é que eles não entendem que eles têm todas as habilidades. E que a emoção negativa daquilo que ele viu, ouviu e sentiu dentro da casa dele é que está bloqueando. Então quando eu pego um coach, a primeira coisa que eu vou fazer é uma análise de como ele está, do estado atual dele, da vida dele. Só que aí eu percebo muitas vezes que o que está bloqueando, gente, mas é um negocinho. É impressionante. Só que, claro, eu fui treinada para isso, né? Eu estudei para isso. E eu passo para vocês aqui nas lives espirituais esse conhecimento que com a graça de Deus eu consegui, mas com o meu esforço. Porque se eu não tivesse ido atrás de buscar esse conhecimento, eu ainda estaria trabalhando na área jurídica. Eu ainda talvez nem estaria aqui, eu sempre falo, porque eu estava numa depressão profunda quando eu descobri, né, a minha missão, quando eu mudei a minha chave. Mas o que eu fui buscar? Eu dei o passo. Eu fui buscar. E todos sabem da minha história, eu não tinha dinheiro nem para fazer os cursos. Eu tinha que fazer um financiamento para fazer os cursos. Então, com isso, Deus foi abrindo outras portas. Então, aquilo que é dificuldade, aquilo que era uma dificuldade para mim se transformou numa porta de abundância. Porque quando eu busquei o conhecimento, quando eu paguei o preço financeiro e paguei o preço de estar nos treinamentos, a graça veio. Mas eu preciso estar atento para aquilo que Deus mostra para mim, não é, Tereza? Porque olha só, naquele momento em que eu estava depressiva,
Deus me mostrou uma porta. Ele falou, é aqui. Precisa trabalhar a tua mente, precisa trabalhar as tuas emoções. O espiritual eu já estava trabalhando, o físico eu já tinha ido em médicos. Era a minha mente que estava cativa, digamos assim, de falsas verdades. E aí quando eu trabalhei, é claro que a graça aconteceu, mas eu colaborei para que a graça de Deus acontecesse. Por quê? Porque Deus precisa que eu colabore? Não, mas porque Ele deseja que eu colabore para que a graça dele aconteça. Entende? Então, quando diz aqui, eu tenho medo da graça ou desse Deus que passa e que eu não perceba. Porque talvez eu não perceba essa graça, por quê? Porque eu estou tão limitado emocionalmente, eu estou tão limitado racionalmente, eu estou tão limitado espiritualmente que a graça de Deus passa e eu não vejo. Bom dia, Lu, meu amigo querido. Então, olha só, nós quando Santo Agostinho diz, eu tenho medo da graça que passa e eu não perceba, não é? Ele quer dizer, eu tenho medo de não perceber aquilo que Deus está me mostrando. E eu não estou vendo, e eu quero que você olhe e fale assim, o que eu não estou vendo? O que Deus tem cansado de me mostrar, e talvez Ele tenha me mostrado através de pessoas que eu até nem gosto muito, não é? Fala assim, gente, eu nem gosto muito dessa pessoa, mas Deus vem mostrando repetidamente que eu preciso mudar nisso, que eu preciso fazer aquilo para alcançar a minha graça. Então Deus vai usar de pessoas para falar para você o que você precisa mudar. E talvez essa pessoa é o teu marido, é a tua esposa, é teu filho, é teu patrão, é teu funcionário. Então nós temos essa humildade de reconhecer que Deus está falando através de outra pessoa, para que eu possa colaborar com a graça dele, para que a graça efetivamente venha. Eu sempre falo agora a pessoa reza, 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 ora, ora, ora e não faz nada. Não, cuidado com essa graça que está passando e você não está vendo. Por quê? Porque é melhor fazer de conta que eu não estou vendo, não é? Eu gosto muito da música, acho que do Padre Zezinho, que falava, eu tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei, né? De não ouvir o teu chamado, de virar para o outro lado, de fingir que eu não sei. Tem uma música assim do Padre Zezinho, né, Isabelle? Então, será que nós não estamos fingindo que não estamos vendo esse Deus? Será que nós não estamos assim, vou deixar para lá, não vou fazer de conta que eu não estou vendo, porque aí pelo menos eu não tenho que me mexer. Esses dias eu estava olhando pessoas muito conformadas, eu trabalho também com pessoas que vêm às vezes com problema de peso, de sobrepeso, só que a pessoa não quer fazer nada para mudar. Ela quer continuar comendo igual, ela não quer fazer atividade física, ela quer mudar. Ela quer ter corpo saudável sem fazer atividade física, sem diminuir a comida, sem consultar um médico para ver, né? Porque cada um tem um biotipo, o que é bom para mim não é bom para você, ou vice-versa. Então as pessoas elas querem uma mudança de forma mágica. Então não quer pagar o preço. E também uma frase que eu anotei, eu achei assim fantástica, que a irmã Maria Raquel falou foi: só toma posse do propósito quem vive o processo. Só toma posse da graça de Deus quem paga o preço para estar a caminho do deserto. Eu só consigo chegar na terra prometida se eu passar pelo deserto. Por quê? Porque o deserto é o lugar que vai me ensinar, é o lugar que vai fazer com que eu cresça, é o lugar que vai moer o meu orgulho, é o lugar que vai me quebrar todas aquelas mazelas que eu tenho. Para eu chegar lá para receber a graça, eu tenho que estar em outro nível de espiritualidade. Para eu chegar para receber a graça, eu tenho que ter crescido na espiritualidade. Porque senão vai ser como aquele ganhador da Mega Sena que ganha e torra todo o dinheiro porque não cresceu, não aprendeu a lidar com dinheiro. Então talvez Deus não te deu a graça e não me deu a graça porque nós não aprendemos a lidar com ela ainda. E talvez a graça que você quer, ela até venha, mas depois você joga fora porque você não sabe usar, fazer bom uso. Então, gente, nós precisamos olhar para isso. Quantos pais que às vezes pedem, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, e depois estragam o filho, e depois destroem o filho, e depois batem e machucam muitos filhos. Eu fiz isso. Eu queria tanto ser mãe, eu queria muito ser mãe. Depois eu acabei, pelas minhas emoções negativas, eu acabei batendo muito nos meus filhos, gritando com os meus filhos. Então a graça veio, mas eu não soube fazer bom uso. E hoje eu estou consertando a situação, eu sempre falo isso, né? Então talvez a graça que você quer está esperando muito mais. Você, não é você dar o passo na fé e você perceber que ela já está acontecendo. Então, cuidado.
com a graça que está passando na sua vida e você não está percebendo. E qual é essa graça? Qual é a graça que você deseja? Qual é a graça que você vem pedindo insistentemente para Deus e talvez você tenha pedido há uma semana, há um mês, há um ano, há 10 anos? Eu tenho graça que eu estou pedindo a Deus há mais de 15 anos. E talvez ela não venha, não tenha vindo ainda porque eu não estou preparada. Porque eu ainda não me preparei suficientemente para receber a graça. E talvez eu não tenha percebido, em outras oportunidades Deus já possibilitou que essa graça tivesse acontecido e eu disse não. E eu recuei. Entende? Então nós precisamos estar muito atentos àquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus tem mostrado todos os dias para nós, aquilo que Deus tem colocado todos os dias na nossa vida e que talvez nós não tenhamos percebido. Gente, eu quero muito que vocês saiam daqui hoje dessa live olhando para isso, olhando para essa palavra que Deus colocou no coração, né? Eu tenho essa palavra de Santo Agostinho, eu tenho medo da graça que passa e talvez eu não perceba. Eu tenho medo daquele Deus que passa e que talvez eu não tenha percebido que Ele está passando na minha vida todos os dias, né, Edna? Bom dia, Bruno, Edna, não é? Que entraram ali depois. Então, olha só. Nós precisamos olhar com mais cuidado para isso. E para que essa graça de Deus aconteça, será que realmente eu estou contribuindo? Eu estou orando, eu estou jejuando. Eu sempre falo dos benefícios do jejum e da oração constante, não alternada, né? Como buscar Deus só como um remédio quando está doente. E em meio às minhas labutas, eu continuo perseverante. Em meio às minhas labutas, porque eu tenho que falar, Senhor, eu vou te adorar mesmo em meio à dor, eu vou te adorar em meio ao sofrimento, eu vou te adorar mesmo que as coisas ainda não tenham acontecido, eu continuo te adorando, eu continuo te honrando. Porque, gente, o inimigo ele é especialista em fazer a gente querer desistir. Só que o inimigo é persistente. Ele persiste em fazer com que nós desistamos. O inimigo de Deus é especialista em persistir para que nós desistamos. E talvez a tua graça não tenha acontecido ainda porque você desistiu muito antes dela acontecer. O inimigo ele não vai desistir de te desencorajar. O inimigo não vai desistir de te cutucar e falar que você não vai receber, e falar que você não merece, e falar que Deus não vai te ouvir. Mas aí vem novamente aquelas vozes que nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus tem falado. E Deus não mudou. A promessa de Deus ela vai se cumprir se você não desistir de receber. Porque muitas vezes ela não vem porque você desistiu de receber. Você desistiu, as portas de receber a graça, você desistiu. Então presta muita atenção naquilo que Deus tem falado para você. Filho, eu estou te dando a graça. Filho, eu já te apresentei meios para você receber a graça. Mas você não está me ouvindo. Você não está dando o passo que precisa você dar. E talvez o passo, Andréia e Ícaro, seja o quê? Montar uma agenda. Que dia que eu quero, que dia que eu vou fazer isso acontecer? Que dia que eu vou, sei lá, começar minha academia? Que dia que eu vou fazer esse projeto? Que dia que eu vou montar a minha agenda? Vou botar na minha agenda todas as tarefas que eu tenho que fazer todos os dias. Isso é contribuir para que a graça de Deus aconteça. Agora não é assim, eu vou deixar de acordo com a vontade de Deus. Deus quer fazer, mas você não está dando o teu passo na fé, criatura. Como que você quer que Deus faça se você não se move? O mover do Espírito está acontecendo, mas você não está levantando, como eu digo, o traseiro da cadeira para fazer o que tem que ser feito. Você não está investindo nos seus estudos, você não está investindo na sua família, você não está investindo naquilo que Deus falou para você, você não está investindo na tua oração. Gente, eu vejo pessoas com preguiça de levantar de manhã para rezar. A pessoa levanta atribulado, mal toma um café da manhã, sai perdendo as pernas, porque quer dormir mais um pouco, então fica dormindo, que a tua graça vai passar, você vai estar dormindo. Bom dia, Fran, bom dia, Tiago. Olha só. Bom, a Franzinha querida, a minha coachia aqui. Gente, vocês estão entendendo? Que Deus, a hora que chegar, não te encontre dormindo. Então, a graça que você quer receber, é isso que Santo Agostinho fala. Eu tenho medo desse Deus que passa e dessa graça que passa e eu não perceba.
E talvez você não está percebendo porque você está dormindo, literalmente dormindo, tá? Isso pode ser dormindo mesmo, ou dormindo de olho aberto. Ou seja, ali morgando, pensando, vou esperar, vou rezar e esperar que Deus faça. Vai continuar rezando. A tua graça vai demorar mais um tanto isso chegar, porque você não está fazendo, você não está dando teu passo na fé. Deus, o reino de Deus é para os violentos, é para os ousados, aqueles que querem fazer. Senhor, eu vou fazer e eu confio que o Senhor vai me ajudar. Senhor, eu estou dando esse passo na fé. Quantas vezes que eu dei um passo na fé sem ter um dinheiro, gente, para fazer esses cursos que eu fiz, os treinamentos que eu fiz, vocês sabem disso. Eu dei um passo na fé de sair de casa mal com o dinheiro para comer o quê? Uma das refeições. De levantar de madrugada, de ir de ônibus, sabe? E não é ônibus leito não, tá, gente? Hoje eu ando de ônibus leito, mas era aquele ônibus canela seca. Sabe? De viajar uma noite inteira para chegar num treinamento, ficar em treinamento 4, 5 dias e voltar de novo no ônibus para não pagar mais noite de hotel. Porque aí eu viajava 2 noites, na ida e na volta, para não pagar o hotel. Esse foi o preço que eu paguei, além do financeiro. Então, qual é o preço que você não vem pagando e quer receber a graça? Bom dia, Elisete, linda. Professora linda, obrigada, querida. Deus abençoe a sua vida. Então, cuidado com a graça de Deus que está passando pela sua vida e você está dormindo. Tem uma música da Celina Borges que eu amo. Desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará. Mas Cristo vai te iluminar se você estiver de olho atento. Não estou falando que não é para dormir, tá, gente? Tem que ter hora de repouso. Mas eu estou falando que tem pessoas que têm preguiça de levantar. Eu oro na madrugada. O padre Ademar, que ele era de Camborão, um dia ele me falou, filha, eu acordo de madrugada para rezar, ele falou, porque a fila é mais curta. O que ele quis dizer com isso? De madrugada não tem muita gente rezando. O pessoal está dormindo. Então eu vou lá colher a minha graça. E na época eu confesso para vocês que eu falei, gente, não vou acordar de madrugada não. Isso de madrugada, naquela época, era 5 horas da manhã. Hoje eu acordo 3h50. Então aquilo que para mim era impossível há anos atrás, hoje eu faço e acordo até mais cedo. O meu relógio está colocado para despertar 3h50 da manhã. Porque às 4 começa a oração, 10 minutos para eu lavar o rosto, tomar uma água, né? E já me organizar, já deixo meu altarzinho preparado ali e começo as minhas orações às 4 da manhã. Então qual é o preço que você não está pagando? Porque você acha difícil num curso, você acha difícil talvez fazer uma oração de madrugada, você acha difícil ler um livro, você acha difícil montar uma agenda. Com o que você está contribuindo para que a graça de Deus aconteça na sua vida? Gente, não vou. Gente, se eu estivesse esperando colega minha para ir nos treinamentos comigo em Curitiba, eu estava até hoje na área jurídica. Aliás, eu estava até hoje trabalhando como cabeleireira. Aliás, eu estaria até hoje trabalhando no Bazar Popular, em Terra Boa. Porque quando eu comecei a fazer os cursos de cabeleireiro, o pessoal achou que era loucura. Eu ia para São Paulo. Aquela época que não tinha condições de ir de avião. A minha filha estava com 42 dias quando eu comecei a ir para São Paulo. 42 dias, um bebê de 42 dias. Eu fui para São Paulo para fazer meus primeiros cursos de cabeleireira. Eu voltei a estudar, para fazer a 8ª série, eu já tinha um filho. E se eu tivesse esperando colegas para ir comigo, até hoje eu não tinha feito nada. Porque as pessoas não querem ir. E não foi falta de eu convidar. Eu convidei muita gente para estar comigo. Ninguém quis pagar o preço. Porque a pessoa, ela dá desculpa de todo jeito, ela é historinha. Então, qual a historinha que você está contando para você não progredir do jeito que você merece progredir? Qual a historinha que você está contando para justificar algo que você não quer fazer? E depois você quer que a graça de Deus aconteça. Gente, estou falando isso porque Deus suscitou no meu coração agora de manhã para falar. Eu não ia falar isso. Quem estava aqui no começo da live sabe. Eu tinha preparado um outro roteiro aqui. E Deus simplesmente falou assim. Fala para eles. Aquilo que a irmã Maria Raquel falou. Eu tenho medo da graça. Eu tenho medo do Deus que passa. E eu não me atentei para isso. E eu não percebi. Então, tá falado. Recado dado. São 7h20 já. Agora está nas tuas mãos. Está nas suas mãos. Deus já te concedeu a graça. Mas Ele está esperando o teu passo na fé. Ele está esperando você enxergar que a graça já está aí. Ó. Só que você precisa dar um passo. E qual é o passo que você vai dar na fé? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Porque Deus, Ele não quer só falar para você. Ele quer que você se mova. Então,
Qual é o passo que você vai dar para que a tua graça aconteça? Qual é o passo que você vai dar hoje para contribuir com a graça de Deus? Para que ela ocorra na sua vida. Tá bom? Para quem entrou depois vai ter que assistir lá do começo, né? Gisele, querida, Giovana, querida, entraram depois, agora vocês vão lá, pegam lá do começo, porque Deus tem um recadinho para você. Compartilha essa live com outras pessoas, tá bem? Compartilha lá no YouTube, daqui a pouco eu já vou lançar no canal do YouTube, para você compartilhar com quem não tem Instagram. Então vai lá, copia o link, manda no WhatsApp da pessoa, fala assim, você precisa escutar isso aqui hoje, gente. Você precisa escutar isso aqui hoje, porque Deus está falando com você. Tá bom? Um beijo, uma semana de luz, de bênção para vocês. Gente, e outra coisa, eu vou lançar hoje o grupo de coach, tá bom? Hoje nós vamos fazer um coach em grupo online. Vai abrir uma primeira turma do Efatá. Grupo de coach Efatá. Depois vão lá procurar o que é Efatá. Não vou dar a dica aqui para você não. Efatá. Beijo para vocês, beijo, obrigado pela companhia e que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Beijo, beijo!